Então, o conteúdo que nós vamos ver hoje é avaliação econômica de investimento ou avaliação de investimentos, viu? Avaliação de investimentos, certo? Você pode também ver esse conteúdo dentro de qualquer, por exemplo, manual de finanças, como orçamento de capital, análise econômica financeira de investimentos, análise de projetos de investimentos, enfim. Você tem livros específicos para isso, né? Eu mesmo tenho aqui alguns livros que são específicos para análise de investimentos, ou, como geralmente acontece, é de duas uma. Ou o conteúdo de análise de investimentos está dentro da matemática financeira, dentro dos livros de matemática financeira tem análise de investimentos, geralmente é assim, apesar que tem alguns livros só de matemática financeira, certo? E você pode também ter esse conteúdo dentro de capítulos específicos de manuais de finanças. Então, você vai pegar um livro de manual de finanças, finanças corporativas, introdução às finanças, sei lá, finanças empresariais. Existem diversos livros. Eu conheço aqui, tenho 50, 60 livros de manuais de finanças. Sempre vai ter um capítulo lá que vai falar sobre orçamento de capital, certo? Projetos de investimentos, avaliação econômica de investimentos, sempre vai ter um lá. Por quê? Porque os princípios, eles são oriundos do que um pouco a gente já conversou, né? São oriundos lá do conceito de custo de oportunidade, os princípios estão, né, a metodologia de cálculo, as questões operacionais estão dentro do que a gente ensina de matemática financeira, a lógica do fluxo de caixa e ele descontado no tempo. Então, sim, tem tudo a ver, né? Não é à toa que esse conteúdo, muitas vezes, ele vem junto com a matemática financeira ou tem um capítulo à parte dentro dos manuais de finanças, certo? Então, assim, a literatura é abrangente, é enorme, é vasta, é madura, tem muita coisa, né, para você ler, tem muita coisa para você ver lá no YouTube, né? Sempre a gente tem que falar um pouco com receio, porque ultimamente eu tenho visto tantas informações desencontradas no YouTube, então, assim, para vocês que não têm uma base ainda, é melhor seguir uma metodologia estruturada, conteúdos estruturados, né, com a linha de raciocínio própria, porque vocês ainda, né, estão formando a formação de vocês, né, estão formando ainda enquanto economistas, enquanto administradores, contadores, e muitas vezes não sabem filtrar o que é bom, o que não é, o que está certo, o que não está. E vai por mim, tem muita coisa, muita coisa errada nessas plataformas aí, viu? Gente com 18 anos ensinando a ganhar dinheiro, fazer investimentos, ensinando educação financeira, enfim, umas coisas bem absurdas que eu tenho visto por aí. Melhorou no último ano, viu, pessoal? Melhorou no último ano. Principalmente porque devido à pandemia, sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer de muitas pessoas como eu, professores de pós-graduação, postando as suas aulas no YouTube. Então, assim, nesse ano de pandemia, se tivemos uma vantagem em relação ao ensino, foi essa. Muitos professores ao redor do Brasil aí, diversos conteúdos, conteúdos relacionados, pegando as suas aulas que eles tinham que dar nas pós-graduação, ou seja, um conteúdo mais avançado, um conteúdo mais robusto, mais profundo, eles estão gravando e postando no YouTube. Então, né, com a língua portuguesa, né, porque também teve proliferação em diversas línguas, mas especificamente para a língua portuguesa, falado em português, a gente teve um boom muito grande de conteúdos mais profundos, mais detalhados, com uma maior robustez no YouTube. Então, isso é uma vantagem. E isso aconteceu também na avaliação de investimentos. Eu vi algumas coisas mais interessantes por aí. Fui preparar a aula aqui da pós-graduação de MBA em finanças, curso de gestão avançada de ativos, e achei algumas coisas interessantes. Até então, né, os top da lista quando você procura ali são aquelas aulas, né? Como ganhar dinheiro, né? Fique rico assim, assim, mas lá no fundo, com poucas visualizações, vocês acham algumas coisas interessantes. Então a literatura ela é imensa, certo? Ela é imensa. Então a gente não precisa se preocupar em relação à literatura, ela é madura, não tem muito o que discutir, enfim, certo? O que eu vou passar aqui são
são elucidações oriundas dessa literatura, que quase sempre vai falar a mesma coisa, com alguma diferença ou outra de nomenclatura, de abordagem, né? Mais detalhado, mais generalista, enfim. Deixa eu só ver aqui o chat. Tá. João Gabriel, ainda tem 5 trabalhos e 4 provas ainda. Pois é, João Gabriel. 5 disciplinas, 5 trabalhos, sinais ainda, né? E qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia nossa aqui, né, na avaliação de investimentos, é de duas uma, né? Saber, né? Saber se o investimento, o projeto de investimento, dinheiro que você vai colocar para tentar ganhar mais dinheiro, né? O ativo, seja qual for, é viável. Aí está subentendido, né, gente? Quando eu falo viável, dentro do nosso contexto. Dentro do nosso contexto. Viável economicamente, financeiramente falando. Certo? E, né, de duas umas. Você quer saber se. E aí? Tem 1 milhão para gastar. Vou fazer esse investimento conforme essas hipóteses, conforme essas premissas, conforme essas características. Compensa ou não compensa? Estou na data zero, tem que tomar uma decisão. Compensa ou não compensa? Ou, né, também comparar investimentos. Eu vou comparar investimentos. Eu não tenho só uma opção de investimentos. Eu tenho duas opções de investimentos, certo? Tem duas opções de investimento. Tem o investimento A, investimento B. E eu quero saber, né, qual desse investimento é melhor. Ah, eu devo ir no A ou eu devo ir no B? Qual que é melhor? Então, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é esse, certo? Saber se um investimento é melhor que o outro, ou especificamente se o investimento ele é atrativo ou não do ponto de vista econômico e financeiro. A parte operacional para fazer essa avaliação, você já tem. Background, vamos dizer assim, né? Background, você já tem. Você estudar matemática financeira até aqui. Mal ou bem, né? Mal ou bem, mas estudaram, certo? E o que a gente aprendeu na matemática financeira? Agora a gente aprendeu o seguinte. Então vou apagar essa parte aqui. Vou ter colocado lá embaixo, né? O que a gente aprendeu na matemática financeira? Aí já estou colocando do ponto de vista operacional. O que a gente aprendeu? Aí eu vou chegar, né? Fazendo os cálculos aqui, fazendo cálculo não, apresentando o que a gente aprendeu, vou me situar, vou nos situar, vamos dizer assim, vou nos situar a proposta desse conteúdo. Qual que é a proposta do nosso conteúdo? Olha, a gente aprendeu lá em equivalência de capitais, principalmente equivalência de capitais. Falei para vocês que equivalência de capitais ele é um conteúdo transversal, né? E ele abarca praticamente toda a matemática financeira, de cima a baixo, certo? A gente aprendeu o seguinte, é que a gente não pode somar dinheiro, capitais, valores em datas diferentes, certo? A gente não pode fazer isso porque a gente já tinha aprendido lá no capítulo 1 que o dinheiro tem valor no tempo, certo? O dinheiro tem valor no tempo, né? Então, R$ 1.000 hoje não vale R$ 1.000 daqui 2 anos. No mínimo, poderia pegar R$ 1.000 hoje, aplicar 5%, continha de padeiro aí, né? Ganhar 100, juros simples, e no final de 2 anos eu ter 1.100. Então, R$ 1.000 hoje vale 1.100. Valeria aí no mínimo 1.100 depois de 2 anos, certo? Porque o dinheiro tem valor no tempo, a gente não pode somar dinheiro em datas diferentes. E a gente aprendeu que se for para fazer essa conta, se for para comparar capitais de diferentes datas, eu tenho que fazer isso, primeiramente, eu tenho que transformá-los na mesma data. Ou eu levo para o futuro, né, um capital que está no presente para comparar com outro que está no futuro, ou eu levo, né, para o futuro, eu levo para o futuro um punhado de capital que está no presente, pode ser uma série de capitais, não precisa ser só um capital, né, ou eu faço o contrário, pego valores que estão no passado, no futuro, certo? E trago para o presente. Então, pego uma série de valores que estão no futuro e trago para o presente. Então, a ideia é a seguinte: se eu tinha aqui um fluxo de caixa, vamos colocar aqui, ó,
Se eu tinha aqui um fluxo de caixa de menos 1.000, na data zero, e numa data posterior, eu esperaria receber mais 200. Aí você acha que é pouco, multiplica por 1.000, né? Multiplica por 100 mil. Ah, é mixaria 1.000, né? 1 milhão, 200 mil, certo? Então, depois, mais 300. Depois, mais 400, 500, aí fica feio, né? Mais, mais 300. E depois, por exemplo, mais, vamos colocar aqui, 500, só para resumir. Poderia vir aqui, poderia vir um punhado de ano aqui, mas eu não tenho espaço para isso. Quero simplificar a minha ideia, certo? Então, se eu tenho esses valores aqui dispostos no tempo, né, o que nós chamamos de fluxo de caixa, nós temos aqui esse menos 1.000. Na data zero, por exemplo. Data zero. Não, porque saiu de preciso de colocar outra cor aqui. Se eu tenho esse menos 1.000 aqui na data zero, o 200 na data 1, a 300 na data 2, data 3, data 4, só para colocar aqui para colocar um outro valor aqui, só porque talvez eu precisar de 5 valores no futuro, então já estou colocando aqui. Então vamos supor que tem na data 5 também 200, certo? Então nós temos 200 na data 5. Beleza? O que isso aqui são? Isso aqui são fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Certo? Fluxo de caixa. Indicando que, como nós sabemos aqui, que o negativo indica que é saída de caixa e o positivo indica que é entrada de caixa. Certo? Beleza. Se a gente perceber do ponto de vista de um investidor, né, do ponto de vista de um investimento tradicional, é mais ou menos isso que eu espero, né? Eu espero investir dinheiro numa data inicial, numa data zero qualquer, beleza? Uma data zero qualquer. E no futuro, receber dinheiro. Certo? No futuro, receber dinheiro. Queria eu que fosse infinito, né? Até o infinito. Mas geralmente não é assim. Certo? Mas geralmente não é assim. É só um tempo curto, pode ser curto, pode, médio, longo, enfim. Dependendo do investimento, né? Vai investir em imóvel. O imóvel dura 50 anos, 30 anos e assim por diante. Então, assim, se a gente olhar para esse fluxo aqui, a gente vê que é uma configuração do ponto de vista de um investidor. Você aplica dinheiro e depois recebe dinheiro no futuro, certo? Aqui, para simplificar, a gente está considerando 5 períodos no futuro. Ah, isso aqui é ano? Ah, pode ser. Né? Na data zero, no primeiro ano, depois no ano 1, ano 2, ano 3 e assim por diante, certo? O que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte, ó, nós aprendemos que as contas contábeis aqui, elas não são as melhores a serem feitas. Tipo assim, ora, eu investi 1.000, ganhei 200, mais 300, 300, então deu ali 800, 800 mais 300, 1.300, mais 200, 1.400. Opa, beleza, tranquilo. Vou investir 1.000 e ao longo de 5 anos eu vou ganhar 1.400. Pagou, né? 400 a mais de lucro, certo? 400 reais de lucro. Contabilmente é isso que eu de repente faria. Agora, a gente viu que não podemos, né? Que a gente, né, nós não podemos fazer isso porque o dinheiro tem valor no tempo. Então, para eu poder comparar esses capitais aqui, eu tenho que pegar os valores que estão no futuro e trazer para o presente. Né? Tem que pegar aqui a 1 mais 1i elevado a 1, pegar o 300 que está na data 2, 1 mais o i elevado a 2, 1 mais o i elevado a 3, né? 1 mais o i elevado a 4 e 1 mais o i elevado a 5. Ah, agora parece que está fazendo mais sentido. Do jeito que eu tinha aprendido em matemática financeira, do jeito que eu tinha aprendido com o professor Pablo. Certo? É isso que eu tenho que fazer. Isso aqui, até então, a gente não tem novidade nenhuma. Certo? Até então não tem novidade nenhuma.
E parece que só de eu olhar para essa continha aqui, eu já percebo que é uma forma de eu avaliar se o investimento é bom ou não. Não. O que vocês acham? Ora, eu tenho uma saída de caixa, isso aqui é o dinheiro que eu gastei. Aí tem um dinheiro que entrou para mim do investimento, só que agora eu estou comparando isso com o mesmo, né? Todos os dinheiros, todos os valores, todos os capitais, eu estou comparando tudo na mesma data. Estou trazendo os 200 para a data zero, estou trazendo os 300 para a data zero, outros 300 para a data zero, 400 para a data zero, 500 para a data zero. Estou fazendo tudo o que eu aprendi na matemática financeira. Aí estou pegando isso que é positivo e tirando, né, tudo que é positivo e tirando o que é negativo. Aí eu vou ter algo que geralmente a gente fala como líquido, né? A gente vai ter aqui tudo desse lado aqui negativo, tudo desse lado aqui positivo. A diferença dos dois, a variação dos dois, concorda comigo que pode ser uma medida? Pode ser uma medida. E é. E é. A diferença desses dois valores aqui é o que nós chamamos, é o que nós chamamos de, se alguém já se avançou aí, né, e foi estudar, é o que nós chamamos de valor presente líquido, ou VPL, certo? Valor presente líquido. Isso aqui é a principal medida, viu? Valor presente líquido, presente líquido. É a principal medida, certo? De análise e avaliação de projetos de investimentos, de avaliação econômica financeira de investimentos. É a principal medida. É ela e uma outra. E aí a gente aprendeu também. E inclusive a gente aprendeu, né, até a função no Excel. Acho que VPL a gente não aprendeu a função no Excel. Mas existe a função VPL no Excel. É muito parecido com a VP, com o valor presente, certo? A gente aprendeu também a calcular, vocês já sabem, a taxa interna de retorno. Essa aqui é a nossa tier, beleza? A nossa tier. Taxa interna de retorno. O que vem a ser a tier? A minha tier é o seguinte: dado que o VPL é zero, né? Dado que o VPL é zero, deixa eu colocar de outra cor aqui. Beleza. Dado que o VPL é zero, certo? Dado que ele é zero, qual que é a taxa que iguala as entradas e as saídas? Aí eu pego aqui, ó. Pego aqui, aí acho o I. Só que em vez de eu chamar de I, né? Dou outro nome, certo? Em vez de achar o I, eu dou outro nome. Eu dou aqui o nome de tier. Ah, não, mas esse preto aqui não tá saindo bom, não. Preto aqui eu acho que não tá saindo pra vocês aí. Deixa eu dar um vermelho. Então, esse aqui é de tier. Beleza? É isso. Qual que é a taxa que iguala as entradas e saídas de caixa desse investimento? Qual que é a taxa? Eu dou isso aí o nome de taxa interna de retorno. Certo? Então, assim, as duas medidas principais de fazer a avaliação econômica de investimentos, econômico-financeiro de investimentos, são essas: o valor presente líquido e a TIR. A principal de todas é o valor presente líquido. Existem outras, viu, gente? Existem outras, mas eu não vou dar tão foco para vocês aqui. Elas são utilizadas? São utilizadas, mas com menos intensidade. Algumas só mesmo se utiliza mais por questões históricas, certo? Outras para tentar superar algumas limitações que um ou outro tem, tá? Mas no geral essas são as duas principais. Temos também o payback, bem tranquilo de calcular. A 1000 entrou 200, 300, 300. Então aqui tem 200, 300, 300, 800 já, né? Então 3 anos já se passaram. E entrou mais 500 aqui. Então faltava entrar 200. Entrou 500, 200 sobre 200 avos. 200 sobre 500 avos. Então a gente pega e fala que, ó, então 40%. 40% de um ano.
Então entrou em 3 anos e 4 meses, sei lá, né? É quase 5 meses, beleza? Então quer dizer que o payback aqui ele é dado em quê? Em período. Tá? O período. Vou escrever na minha cara. Só que eu não vou preocupar não. Período. Período. Ou tempo, né? Vou colocar o tempo, porque o período da impressão de fluxo é tempo em que o investimento se paga. Beleza? Então, assim, não vou preocupar muito com payback, porque, enfim, ele é utilizado, é uma medida interessante, é uma medida que dá uma dimensão ali de risco e tudo, mas eu vou focar nessas duas principais. Até porque minha preocupação não é sobre as medidas de cálculo, de avaliação, mas principalmente no que é mais importante, que no fundo, é como estimar os fluxos de caixa, certo? Então, é isso que eu tenho que falar preliminarmente para vocês, que e como calcular a avaliação de investimento, como decidir se o investimento ele é bom ou não a partir de uma única métrica, duas métricas aqui, né? É isso que eu faço. Eu calculo o VPL do investimento, eu calculo a TIR do investimento, a taxa interna de retorno, certo? Mas e daí? Eu calculei o valor presente líquido, eu calculei a taxa interna de retorno, parou por aí? O que vocês acham? Se resume a isso, fazer a avaliação de investimentos? É a única coisa que eu tenho que fazer? Calculo o VPL, TIR, beleza, acabou. E aí? Olha, primeiro, né, antes de mais nada, quais são os critérios de decisão aí? Para começar, começo de conversa, VPL, como que eu decido? O VPL eu decido da seguinte forma, né? Se o VPL é maior que zero, tá valendo, certo? Se o VPL é maior que zero, tá valendo. O que é maior que zero? O que significa maior que zero? Significa o seguinte, que ora, você tem uma saída de menos 1.000, entrou 200 a valor presente, dá um pouco menos, né? A TIR aqui, o I aqui que eu utilizei eu não sei, certo? E final das contas, né, 1.400, trazendo a valor presente, ficou aqui, sobrou aqui 150, vamos supor, 150, certo? O que significa? Significa o seguinte, que depois de ter pagado as saídas, ainda sobrou um valor positivo de 150. Então, né, o VPL maior que zero, tá aqui 150. Né? Aqui no nosso caso, 150. Significa o seguinte, você teve um lucro econômico. Você teve saídas de caixa, teve entradas de caixa e descontado o custo implícito dessas entradas, que é o custo de oportunidade, ainda você teve lucro de 150. Se fosse do ponto de vista contábil, 200, 300, 300, 500, 500, 1.400, 1.400 menos 1.400. Se fosse contabilmente falando, 400. Mas você levou em conta o valor do dinheiro no tempo, e levou em conta o seu custo implícito, levou em conta o seu custo de oportunidade. Ao trazer tudo para a data zero, você não tem 400 de sobra, você tem só 150 de sobra. Indica o seguinte, que esse investimento é viável. Se o valor presente líquido é maior que zero, isso é bom. Tá? E, dado 2 investimentos, 3 investimentos, se você não tem restrição de capital, né, se dinheiro não é problema, quase sempre não é assim, né? A gente sabe, se dinheiro não é o problema, quanto maior o VPL, melhor. Quanto maior, melhor. Certo? Sempre. Quanto maior, melhor. Certo? E aqui, né, a partir de agora, começa a gente ter algumas diferenças em relação aos vídeos que eu apresentei para vocês no Moodle. E na TIR? Né? Na TIR, o que acontece na TIR? Na TIR, vocês concordam comigo que ela é uma taxa periódica? Se aqui a gente está dado os valores dos tempos, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante, 5, em anos, vamos supor aqui, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. O que é anos, certo? Vocês concordam comigo que a TIR ela é uma taxa periódica? Então significa que a TIR que vai sair aqui, né?
eu igualei os fluxos de caixa, igualei o VPL a zero, certo? Igualei a zero. Então quer dizer que a taxa periódica constante, uma taxa média, certo? Essa que é a ideia. Taxa periódica média. Uma taxa periódica já é média, né? Quando eu falo que a taxa periódica já é uma média, né? Já é uma redução que tenta é, a gente igualar um valor em que aplicar esse valor a um fluxo, o mesmo valor a um fluxo, no final você tem um valor futuro, certo? Então, qual que é a taxa periódica de sair de 1.000 para 1.400? Então, aplicando, vamos supor, 10%, vai dar mais, né? Que dá menos, na verdade, né? Aplicando 8%, período a período, de forma composta, no final tem 1.400, certo? Então, essa que é a ideia de uma taxa periódica. Então, a TIR é uma taxa periódica. Vamos supor que a TIR aqui ela é ao ano, certo? Ela é ao ano. E nesse exemplo específico aqui, qual que seria a TIR? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer assim, só para a gente não ficar chutando. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, não é difícil não. Eu peguei aqui, vou fazer aqui no Excel, gente. Aí vocês vão, depois vocês conferem. Mas eu vou fazer aqui no Excel só para a gente ter uma noção. Então é 300, 500, é bem tranquilo fazer no Excel, né? 200, então sai 1.000, entra 200, 300, 300, 500, 200. Qual que é a TIR disso aqui? A TIR disso aqui vou colocar aqui, muito, 14%. 14,34%. Aqui, ó. A TIR disso aqui, desse fluxo aqui, ele vamos lá, é igual a 14,34% ao ano. O que significa 14,34% ao ano? Significa o seguinte, que se eu pegar 1.000, aplicar 14,34%, tirar o que eu ganhei... Aliás, se eu pegar 1.000 não, né? Se eu pegar 200, o 1.000 eu ganhei na data zero, né? Se eu pegar 200, aplicar 14,34%, durante os anos que restam, né? Significa isso aqui, ó, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Significa, o 14,34 aqui significa o seguinte, ó. Significa um valor futuro de 1.400. 1.400 não, né? Isso aqui eu não sei, não. Significa o seguinte, eu aplicar 200 aos períodos que falta, são 5 anos. Então, no final do período, né? Então, significa que o 1 eu recebi no final do período. Então, vou aplicar por mais 4 anos. Então, 1,1434 durante 4 anos, mais os 300, vou aplicar durante 3 anos, 1,11434 durante 3 anos e assim por diante. Então, significa que o valor, né, que eu ganho aqui, certo? Que eu ganho nesse fluxo aqui, é o mesmo que eu ganho nesse. Se eu estou falando que a taxa de desconto dos fluxos de caixa, opa, não é para ter feito esse rascunho não. Se a taxa de aplicação do fluxo de caixa seja a TIR, que nesse caso aqui é 14,34, certo? A TIR significa isso. Ela significa que, periodicamente, em termos médios, eu estou ganhando se eu fazer esse investimento aqui. Qual que é esse investimento? Aplicar 1.000 para ganhar 200, 300, 300, 500, 200. Certo? Significa que eu vou ganhar, em termos médicos, em termos periódicos, 14,34% ao ano. Isso é bom ou ruim? Essa é a questão. Aqui, ó, aqui no VPL eu te falei. Se é bom ou ruim depende do zero. Certo? Se é maior que zero, eu tenho lucro econômico. Se é maior que zero, eu tenho lucro econômico. Tá? E se eu tenho dois investimentos comparando, um A e B, aquele com maior VPL, melhor. E com certeza vocês já devem ter chegado a essa conclusão aqui também, né? No caso da TIR, que quanto maior, melhor, né? É melhor eu ganhar 18% ao período do que 14,34% ao período. Então, beleza, aqui também. Quanto maior, melhor. Certo? Então, isso aqui também. Quanto maior, melhor. Tá? Mas o fato
Se eu tiver só um investimento para avaliar, e aí, é bom ou ruim 14,34? É ruim ou bom? Aí o que eu faço? Aí se eu tiver numa situação dessa aqui, em que eu tenho a TIR e tenho que comparar o valor que eu achei dessa TIR a um outro parâmetro, o que eu vou usar? Eu vou usar o meu custo de oportunidade. Vou usar aqui, eu vou comparar com o quê? Tá? A TIR vai o quê? Vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó. Vai comparar com o custo de oportunidade. Então, compara com o I, certo? Compara com o I, com o seu I. Se a gente está falando nós, pessoa física, eu, você, estou falando para comparar com o seu custo de oportunidade, com o seu I. Muitas vezes esse I aqui é chamado também, né, como TMA. O que é TMA? Taxa mínima de atratividade. É aquilo que eu espero ganhar minimamente para fazer um investimento, para executar um investimento. A ideia, é óbvio, né? Deveria ser, se não é, deveria ser. A ideia é que você compare construa essa taxa, né, e compare com investimento de igual risco. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte: professor, meu custo de oportunidade é a Selic. Ou eu invisto no LCI, LCA, sei lá, hoje LCI, LCA, deve estar pagando aí estourando, sei lá, considerando a inflação, né, que é pós-fixado, baseado na inflação, considerando real, né, tirando a inflação. Selic no máximo, né? Sei lá, você vai ganhar no máximo estourando 5%. Beleza? 5%. Então quer dizer que seu custo de oportunidade é 5%? Aí a gente tem a questão, né, que a gente aprendeu lá atrás. Eu só posso falar em custo de oportunidade e investimento de igual risco. Investir em LCI e LCA, gente. Você está investindo 250 mil. Você tem a garantia do fundo garantidor de crédito, certo? A liquidez ali, né, de 90 em 90 dias você pode renovar o LCI e LCA, tá ali. Então, sim, é um risco muito baixo, é um dos investimentos aí de renda fixa, né? Enquanto o investimento de renda fixa geralmente são os que pagam menos, mas você sabe quando você vai receber. Você sabe quando você receber. É de renda fixa. Pode ser pós-fixado ou pré-fixado, beleza, mas de renda fixa. Você sabe quando vai receber. Então, assim, não é de repente salutar você dentro de uma empresa executando um investimento desse aqui. Vamos supor que isso aqui é um projeto dentro da empresa, né? Tudo isso aqui é um projeto qualquer, sei lá, substituição de equipamento, seja qual for, não sei. Isso aqui é um projeto dentro da empresa. É um projeto dentro da empresa, não faz muito sentido você comparar com quanto você ganha na Selic, por exemplo, 5%. Estourando, né? A gente acha que vai chegar no final do ano 5%. Hoje está 3,5%, né? Então, assim, não faz sentido. Por quê? Porque investir no LCI, LCA, né, em renda fixa é muito menos arriscado que investir em qualquer outro projeto dentro de uma empresa. Então, quero que vocês agora pensem que vocês estão dentro da empresa, certo? Se fosse para vocês, eu poderia usar outra forma de entender o seu custo de oportunidade. Você poderia pensar de outra forma. Inclusive, uma das formas de pensar, eu vou te passar aqui, certo? Então, assim, a grande questão, muitas vezes, e aqui, né, aqui é onde que a gente vai diferenciar um pouco dos vídeos que eu já passei para vocês no Moodle, né? A grande questão, muitas das vezes, é como formar, construir, como calcular, como obter, como ter uma estimativa, como ter um parâmetro, né? Essa TMA, essa taxa mínima de atratividade, certo? Então lembram para vocês aqui, lembram que no nosso caso aqui, dentro do contexto dos nossos enunciados, dentro dos enunciados de financiamento, dos exercícios de financiamento, de um investimento ou outro que sempre teve um enunciado também de investimento, eu nunca pedi para vocês calcularem o seu custo de oportunidade. Sempre o I era dado, sempre foi dado para vocês, ou você calculou ele dentro do contexto do exercício, né?
Então, dado que a taxa de mercado sempre era assim, né? Sempre é assim, ó, taxa de mercado, taxa que a taxa de mercado, ou a taxa de juros, né? Sempre falava, o I é igual a taxa de juros. Dado que a taxa de juros é 10%, calcula. Taxa que é 8% ao ano, calcula. Dado que a taxa de juros é 2% ao mês, calcula. Calcula o quê? Calcula qualquer coisa, né? O N, o FV, o PV, enfim. Então, muitas vezes, a grande questão é formar esse TMA e obtê-lo, estimá-lo, certo? Dado que você obtém, você estima, você pode calcular e comparar com a TIR. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente finalizar esse quadro, eu apagar e mostrar algumas outras lógicas para vocês, que é onde que vai diferenciar principalmente a partir de agora os vídeos, certo? Só para exemplificar, vamos supor que nesse exercício qualquer aqui, nesse exercício aqui que a gente elaborou aqui de ponta, bate-pronto, né? Jogamos valores aqui. Vamos supor que a TMA, a taxa mínima de atratividade, ela tem um outro nome no contexto das empresas. Vou ensinar isso para vocês. Ela tem um outro nome para a mesa. Vamos supor que a TMA seja, para esse exemplo nosso aqui, vou colocar aqui que seja... muito. Não é não. 10% ao ano. Vamos supor que é 10% ao ano. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte. Estou falando que o custo de oportunidade meu, da empresa, de quem está executando esse investimento, certo? O custo de oportunidade da empresa. O que é o custo de oportunidade? Se eu pegasse o meu dinheirinho, 1.000, né, que estou investindo aqui, né, 1.000.000, seja como vocês desejam, dado que eu vou pegar 1.000.000 aqui, né, e se eu aplicasse esse 1.000.000 em outro investimento parecido com esse aqui, parecido que eu falo porque não parece em tudo, né? Mas parecido ou igual, principalmente em termos de risco, com o mesmo risco, eu ganharia 10%. Então, não faz sentido nenhum, sabendo que eu tenho outro investimento, tenho outras possibilidades, que eu vou ganhar 10% com investimento de igual risco e ganhar menos que 10%. Por isso que fala taxa mínima de atratividade. Não é à toa que fala mínima, né? Então, esse custo de oportunidade, 10%, é o mínimo que eu vou ganhar. Então, a ideia é o seguinte, ó. Você vai comparar essa TIR aqui, ó, sempre. Vou comparar com o quê? Vou comparar a TIR, né, com o custo de oportunidade. Se a taxa, se a TIR for maior que o custo de oportunidade, que o custo do seu dinheiro, então, em termos genéricos, custo do seu dinheiro. Qual que é o custo do seu dinheiro? Aqui a gente está falando de pessoa física. Depois eu vou mostrar para vocês agora de um contexto de pessoa jurídica, dentro da empresa. Qual que é o custo de oportunidade? É 10%. Então, se a TIR é maior que o custo de oportunidade, nós falamos que esse projeto, né? Esses investimentos, né? Investimento viável. Viável, não preciso falar que é viável economicamente, financeiramente, está redundante, né? Então, o investimento ele é viável. Então, resumindo, para a gente já mostrar outra folha aqui, outra lauda. Resumindo, nós até então, né, de uma forma quase que de uma forma quase que automática, a gente já apresentou, já aprendeu as duas principais técnicas de avaliação de investimentos, certo? Quando eu falo técnicas, as métricas, certo? Nós aprendemos como calcular, entendemos a lógica do cálculo do valor presente líquido, que é a principal técnica, certo? E da TIR, da taxa interna de retorno. Até então, a gente não tinha ainda conversado sobre, beleza, calcular eu aprendi, mas aquele valor ali talvez não estava indicando muita coisa para mim. Mas agora eu estou falando para vocês, ó, você pega o valor presente líquido, se ele é maior que zero, é bom. Então esse é o meu parâmetro de comparação. É bom, tá valendo. É um projeto de investimento, é um investimento economicamente viável, certo?
eu pego e calculo a TIR, e aí, se é bom ou ruim? Eu vou comparar com o meu custo de oportunidade. Eu, pessoa física, qual que é o meu custo de oportunidade? Dado o investimento, né? Dado o risco do investimento, ou no contexto da empresa, que é um pouquinho mais embaixo, e a gente vai ver aí, qual que é o custo de oportunidade da empresa. Aí eu vou comparar com o custo de oportunidade da empresa. Ah, é 10%. Se o ativo for maior que 10%, no caso aqui foi 14,34, eu falo que o projeto ele é economicamente viável, certo? Ele é bom do ponto de vista econômico e financeiro. Então, beleza. Então, é isso que a gente apresentou até então. Agora, vamos falar mais um pouquinho dessa TMA aqui, ó. Vamos falar um pouquinho mais dessa TMA no contexto da empresa. No contexto dos projetos que vocês vão executar para instituições públicas, privadas, no setor energético, no setor bancário, enfim, qualquer outro setor. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então vejam bem, deixa eu limpar aqui tudo. Beleza? Vamos lá. Vejam bem. Molhar o bico também, né? Pode deixar. Assim, quero fazer só um adendo aqui antes de passar. Só um adendo aqui, um asterisco aqui. Só um asterisco bem grande aqui. Essa lógica, gente, essa lógica que eu acabei de apresentar para vocês aqui, né, o que é a lógica? A lógica de você estimar um fluxo na data zero e saber, né, quais são os outros fluxos nas datas futuras, 200, se não me engano, mais 300, 300. Opa! Essa lógica aqui é mais 500 e mais 200, né? Mais 500 mais 200. Então, essa lógica aqui, certo? De você, quanto que eu vou gastar? Vou gastar tanto. Vou gastar 1.000. Quanto que eu vou ganhar? Vou ganhar isso. É uma lógica que permeia e está dentro dos princípios de você avaliar qualquer ativo. Qualquer ativo. Qualquer investimento. Qualquer ativo que você quiser, você pensar. Essa é a lógica. É uma das lógicas principais. Tá? Que é você entender e avaliar um ativo, avaliar um investimento. O investimento não é ativo? Certo? Investimento não é ativo? Tá? Então, assim, essa é a lógica para avaliar qualquer coisa. Ação. Ação. O que você vai receber com a ação? Comprei uma ação por 100, por 1.000, né? 1.000 é muito, né? Por 100, comprei uma ação por 100. Né? Qual que é a lógica de você saber quanto que é vale para você? Olha, uma das lógicas é você pensar o seguinte. Eu estou pensando que você, né, não é um especulador. O seu interesse não é o ganho de capital, né? Não é comprar e vender e sair especulando e ver se ganha na diferença do preço da venda e da compra, certo? Então você comprou a ação. Qual a sua expectativa? Expectativa que daqui 6 meses eu tenha 2 de dividendos por cada ação que eu investi. Depois, nos próximos 6 meses, tenha mais 4. Depois, no outro mês, eu tenha 6 e assim por diante. Então você pode pensar a ação sendo avaliada desse jeito. Investir 1.000, 100, né? 100 reais por ação e espero receber. Aí como que eu faço isso? Né? Avalio qual que é a política de dividendos da empresa nos últimos 20 anos, 30 anos. O que ela tem feito. É óbvio que, né, não necessariamente tudo vai ser igual no futuro, mas você tem a ver ali um pouco, você tem umas informações de como que a empresa tem conduzido a sua política de dividendos ao longo dos anos. Tem pagado uma taxa constante? Todos 6 meses paga 5% de dividendos? Tem pagado tudo? Tem refinanciado? Enfim. Então você tenta estimar qual que seriam os dividendos no futuro. 5 anos, 6 anos, é óbvio que não tem como saber daqui 30 anos, 40 anos. Mas existem modelos e simplificações que a gente pode utilizar para isso. Certo? Você leva no futuro, traz a valor presente. Pronto. Tá aí. Você simplesmente pegou todos os dividendos da empresa no futuro, trouxe a valor presente e viu que a valor presente, vale 102. Ela está sendo vendida por 100. Opa! Então ela está subavaliada. De repente é uma ação que eu posso comprar ela. Certo? Pois é. Isso aí, Yuri. Análise fundamentalista também.
Então, assim, essa ideia aqui a gente utiliza essa ideia aqui para qualquer ativo. Para qualquer ativo. Carro. Ah, vou comprar um carro. É óbvio que carro, geralmente nós compramos para servir como condução de ir e vir, né? Mas um cara que vai ser Uber, um cara que vai ser um taxista, né? Ele pode avaliar desse jeito. Comprou um carro por 50 mil, né? E o que ele espera ganhar desse carro nos próximos 5 anos? Certo? Nos próximos 5 anos. Aí vai ver os custos do carro, de manter o carro durante 5 anos, e os benefícios de se ter o carro durante 5 anos. Tirou o líquido, né, os fluxos de caixa de entrada e saída, viu que tem uma sobra, traz a valor presente, compara. Pode pensar isso aí em qualquer contexto. No dia a dia das nossas empresas, né, dentro do contexto operacional da empresa, a gente não faz toda essa conta. A gente não pega e fala, eu vou comprar ali, né? O Martins. Martins revende 10 mil itens, né? 10 mil itens de produtos lá. Um dos itens é geladeira, vamos supor, né? O E-Fácil lá. Nem sei se chama E-Fácil mais, né? Tem tanto tempo que eu não entro lá naquele site, não compro lá. A geladeira. A geladeira tá sendo. Uma geladeira da Consul não existe mais, não. A geladeira do que? Nossa, que marca de geladeira? Brastemp. Geladeira Brastemp está sendo vendida por 1.000 lá na indústria. Será que compensa comprar 1.000, né? 1.000 geladeiras por 1.500? Vamos fazer a continha que ver se compensa. Eu espero receber assim, assim, assim. Esse tipo de conta a gente não faz dentro do Martins, não. Por quê? Porque isso aí são questões operacionais da empresa. Aquilo que está dentro do contexto do negócio da empresa, você não vai fazer contas. Você tem que comprar, porque senão você não existe. Então a Martins, há 50 anos atrás, fez essas contas. Se compensava ou não compensava. Né? É essa a ideia. Então, se eu vou comprar ou não, se compensa ou não comprar uma coisa para revender, não importa agora. O que eu estou falando aqui são ativos, aquilo que vai mudar a estrutura de receita e de despesas da empresa. Estou pensando no contexto da empresa até então, né? Porque eu falei que essa disciplina aqui ela é muito para pessoa física, né? Que a gente aprende muitas coisas aqui para nós mesmos. Mas agora o que eu quero elucidar um pouco aí da TMA para vocês é no contexto da empresa. Então, o que acontece? Essa forma de pensar aqui, essa forma de estruturar o raciocínio, ela vale para qualquer ativo, se você quiser. Qualquer coisa que para você ou para a empresa, você espere que vai alterar a estrutura de custos ou a estrutura de receitas, você deveria fazer essa conta aqui. Não é a única forma de pensar, existem outras formas de pensar, mas poderia fazer e desenvolver esse raciocínio. Certo? Por que eu falo estrutura de custo? Porque simplesmente você pode pensar também em projetos de investimento que vão reduzir custos e não necessariamente vai ter receita. Muitas das vezes eu atuei, né, em empresas e tudo com essa ideia. Vou lá construir um modelo de credit score, a empresa vai me pagar 500 mil reais para construir esse modelo, né, de machine learning, e a ideia dela simplesmente o seguinte, a ideia dela é que saia a inadimplência de 3% para 2%, ela vai deixar de perder, certo? Eu vou automatizar os processos. Em vez de ter 20 funcionários, esse modelo aqui vai fazer com que eu tenha só 10 funcionários. Eu vou economizar 30 mil por mês de funcionários, por causa da automatização dos processos. Então, você pode pensar um ativo, aquilo que vai reduzir custo também. Você pode pensar um investimento, não só do ponto de vista daquilo que você está achando que está entrando dinheiro, né? Mas dentro do contexto da matemática financeira, da análise de investimentos, o deixar de ganhar é uma saída. Certo? O deixar de sair é uma entrada. Beleza? Então, alterar a estrutura de custo pode ser um investimento. Reduzir custo pode ser um investimento. Assim como também aumentar as receitas. Quase que está bem implícito que é um investimento. Certo? Então, essa forma de pensar, ela vale em diversos contextos. A gente está aplicando aqui no contexto do orçamento de capital, a gente está pensando dentro do contexto de uma empresa, tá?
E a gente tem que saber, dentro do contexto da empresa, como que eu calculo, e aí eu quero finalizar com vocês hoje essa parte, não pode deixar de ser hoje. E aqui a gente tem coisas adicionais que não tem no nos nossos outros vídeos. Deixa eu pegar aqui, né? A questão é, como que calcula a TMA? Como que eu calculo essa TMA? A taxa mínima de atratividade dentro da empresa, viu? Aí eu estou falando agora dentro das empresas. Dentro das empresas. Vocês vão ver que para a pessoa física vai ser uma redução disso aqui, dentro das empresas. Vou deixar claro que já não é o meu custo de oportunidade. Não é o meu custo de oportunidade, é o custo de oportunidade da empresa, certo? Como geralmente a gente calcula essa taxa dentro da empresa? Essa taxa dentro da empresa, né, ela é calculada a partir do CMPC, ou do inglês também, WACC. Certo? Isso aqui é o custo de capital, custo de capital da empresa. Da empresa está implícito, né? O custo de capital. Ou também, certo? Ou também, como o próprio nome, como a própria sigla fala, é o custo médio, médio ponderado de capital. Custo médio ponderado de capital. É assim que eu calculo a TMA. É assim que eu calculo, não. Não apresentei cálculo nenhum para vocês. Eu só apresentei os conceitos por enquanto. Certo? Eu só apresentei os conceitos. Peraí, pessoal, deixa eu ver se tem aula quarta-feira ou não. Chegou aqui agora que eu já aviso vocês, vai ter vídeo ou não. Ah, é. Ah, tá. Né? Ficou facultativo para nós aí se vai ter aula quarta ou não, viu, gente? Aí vocês ficam sabendo aí dos professores de vocês. Cada um vai. Se tiver, não pode dar avaliação. Essa que é a orientação. Já que não tem como apreciar rapidamente no Congrade, viu? Certo? Então, eu tô vendo aqui um e-mail que eu recebi aqui. Beleza. Então, assim, como que calcula esse custo médio ponderado de capital? Esse custo médio ponderado de capital ele é calculado da seguinte forma. Quarta-feira, dia 9. Não, quarta-feira não. Tô falando sexta-feira, gente. Sexta-feira é dia 4. Vocês não têm aula de todo jeito aqui, não. No caso, eu gravaria vídeo para vocês. Certo? Gravaria vídeo para vocês. Então, esse custo médio ponderado de capital, essa taxa mínima de atratividade, que é a mesma coisa, né? Ele é calculado da seguinte forma: CMPC é igual, por exemplo, WE, eu acho, KE mais WI, KI. O que vem a ser o que vem a ser a WI, né? KI, que vem a ser o que ali, né? Já que fala que é médio, né? Custo médio ponderado. Média ponderada é isso, né, gente? Média ponderada é isso, né? O médio ponderado de X é igual a um W de qualquer, né? WI, certo? Pelo XI, né? E você pode ter vários X. Então, média ponderada é isso, somatório disso aqui. Dividido, né? Ou seja, dividido não, o peso do W, né? Geralmente em estatística, o W significa peso. Então, assim, tá aqui, ó, peso, um peso. Aí, o que vem a ser cada um dessas coisas aqui, né? O que vem a ser cada um aqui? Ora, aqui, ó. O meu KE, eu falo que é o custo de capital, de capital de terceiros. Opa! Vamos lá. De terceiros. E o KI, meu custo de capital próprio. Certo? Custo de capital terceiros, custo de capital próprio.
E o respectivo W é o peso, né? Já que é uma média ponderada, o respectivo W aqui é o peso, né? Então, o peso do capital de terceiros, né? E o peso de capital próprio. Beleza? O W é o peso. Então, vamos pensar agora, né? Vamos viajar um pouquinho agora. Dentro da empresa, quais são as fontes de financiamento da empresa? A gente pode classificar essas fontes em basicamente duas formas. Ou a empresa, você pensa no lado ativo, né? Lembra, vocês estudaram contabilidade do semestre passado, né? Estudaram contabilidade do semestre passado, você tinha lá o ativo e o passivo, né? Você tem um passivo de longo prazo, curto prazo, certo? E você tem o passivo, do lado do passivo, você tem o passivo e o PL, né? O que é o passivo e o PL? É uma divisão para mostrar como que a empresa se financia. De um lado você tem os ativos, onde que o dinheiro é investido imobilizado, no circulante, em permanente, hoje é só circulante e não circulante, e é investido e essa fonte, né, e as fontes que financiam esses investimentos, os ativos, provém de duas fontes principais, que é terceiros. Aí quando fala terceiros, é funcionário, você está financiando a empresa, né? Funcionário, mas basicamente bancos, certo? Ou é o dono da empresa, ok? É o dono da empresa. PL, patrimônio líquido. Você vai financiar a empresa de que forma? Ó, injetando dinheiro, o dono da empresa vai injetar dinheiro dele. Ah, professor, mas tem os lucros retidos. Ó, é dele. Em determinado momento eu ganhei lucro, em vez dele pegar para ele, ele reinvestiu na empresa. Então é dele, certo? Então, aí você financia o PL através de revestimento de lucros. Você está reinvestindo lucro, é o dono que está reinvestindo na empresa, porque o lucro é dele, certo? O dinheiro é dele. Então você tem basicamente duas formas, ou terceiros ou próprio. Aí terceiros está tranquilo, né? Terceiros é o que a gente aprendeu aqui na matemática financeira até então. Qual que é o custo de financiamento? A gente fez isso agora, acabamos de fazer isso aqui agora na nosso último módulo de sistema de amortização. A empresa lá precisava de dinheiro, fez um financiamento de 5 milhões, calcula o custo de financiamento, aí tem igual aquele, tem vários outros itens de financiamento da empresa, acha ali uma média e vê qual que é a proporção de cada financiamento, né? E vê qual que é a taxa cobrada em cada financiamento. Você tem lá um valor estimado de qual que é o custo de capital de terceiros. E esse custo de capital de terceiros é materializado onde no balanço? Ora, é materializado lá nos passivos, certo? E no fluxo de caixa ou na parte dinâmica das demonstrações, por exemplo, na DRE, demonstração de resultado de exercício, é materializado onde? Nas despesas financeiras. É aquilo que você paga de despesa financeira, de juros, certo? Então, assim, o cálculo do custo de capital terceiros, se você tem informações financeiras da empresa, balanço, DRE, fluxo de caixa, enfim, incluindo notas explicativas, relatórios de administração, que você pega, né, na Bovespa, já que estou pensando aqui na empresa pública, né, negociada em ações. Esse custo de capital terceiros é explícito. Você consegue calcular a partir dessas demonstrações. Beleza? Agora, o custo de capital próprio, ele não é tão simples assim. Ele tem que ser oriundo a partir de algum modelo, de alguma alusão. Beleza? Ele é oriundo de algum modelo. Existem formas mais objetivas e menos objetivas de se mensurar o custo de capital próprio. Mais corretas e menos corretas. Algumas chanfradas, né? Algumas coisas que a gente fala que é só o jeito, né? O jeito brasileiro de resolver as coisas mais rápidas. Algumas regrinhas de bolso que a gente fala, certo? Existem algumas coisas menos robustas e mais robustas. E modelos são diversos. Ora, o capital de terceiros, então, ele tranquilo. O capital de terceiros ele é explícito, certo? Ele é explícito. Eu consigo calcular ele a partir das demonstrações. Agora, o capital próprio, aí já é mais complicado. Você acha que dentro do contexto das ações, por exemplo, você vai investir numa empresa, certo?
Você vai investir na empresa e nós temos os gestores lá que vão emitir novas ações. E para emitir essas novas ações, eles têm que saber qual que é o custo de oportunidade dos acionistas. Já que ele tem que saber quanto que tem que pagar para os acionistas, né? Quanto que vai pagar para os acionistas. Você acha que sai perguntando? A Petrobras que tem 2 milhões de investidores. Você acha que os gerentes, os gestores saem perguntando a cada um, qual que é o seu custo de oportunidade? E aí, quanto você espera ganhar na Petrobras? Aí um fala 18%, outro fala 40%, outro fala que 8%, 9%. Aí depois eles pegam e fazem uma média e falam que, em média, os meus acionistas querem ganhar na Petrobras, os gestores, né? Querem ganhar 15%. Complicado pra caramba, né, meu? Complicado pra caramba. Então, para calcular o custo de capital próprio, nós fazemos uso de alguns modelos econômicos que existem. Existem diversos, certo? Existem diversos modelos. Agora, o mais apresentado aí nos livros didáticos, certo? O mais discutido, mais falado, mais testado, de longe, é o modelo CAPM, que é o modelo de precificação de ativos de capital. O que o CAPM fala? Ele fala o seguinte, ó, custo de capital próprio, certo? CAI, ele vai ser uma taxa livre de risco, RF, mais o beta da empresa, que é o risco sistemático da empresa, que multiplica uma taxa livre, uma taxa de mercado menos uma taxa livre de risco. Esse é o modelo CAPM. É assim que você deveria calcular o custo de capital próprio de uma empresa qualquer. Certo? Eu vou explicar isso aqui melhor. Estou dando as fórmulas, depois vou explicar a lógica. Certo? Então, vejamos bem. Vamos resumir até então. Ora, a taxa mínima de atratividade, ela é obtida a partir, dentro das empresas, dentro do contexto de uma empresa, a partir do custo médio ponderado de capital. O custo médio ponderado de capital é formado por dois componentes principais. Quais são esses componentes? Ora, o custo oriundo das duas principais fontes de financiamento da empresa. Quais são elas? Ou a empresa se financia via bancos, financiamentos, via terceiros, ou via acionistas, via capital próprio. Beleza? Para calcular o custo de terceiros, o custo, né, dos empréstimos, dos financiamentos, beleza. Quando você contrata, tem um contrato que te fala quanto que vai cobrar. Quando você contrata o financiamento, está lá, disposto no contrato. Se não está implicitamente, você calcula o custo efetivo da transação, né? Que a gente aprendeu a calcular no módulo passado. Você calcula o 7 lá. Né? Você vai nos balanços da empresa, da DRE, no balanço patrimonial, você consegue estimar lá, por exemplo, olha só, como que eu vou estimar? Por exemplo, aqui, ó, posso estimar aqui, ó. O CAE, então, ele vai ser as despesas financeiras naquele período, por exemplo, né? As despesas financeiras do período, beleza? Dividido pelo passivo, por exemplo, né? Pelo passivo, pronto. Olha só. Vou lá no balanço e obtenho essa estimativa. É uma forma de você estimar. Beleza? Vamos supor que você vai colocar e vai pegar só financiamento de... Vamos supor que você vai pegar e fazer na conta só de financiamento de longo prazo, né? Só que é não circulante, porque aquele que é circulante faz parte da operação da empresa e não vai computar. Então vamos supor que você vai usar só o passivo não circulante, por exemplo. Ponto. Então, assim, o CAE, o custo de ativo, o custo de terceiros, ele é calculado de forma objetiva. Agora, o outro custo, o outro componente, ele vem através de um modelo, porque é meio complicado sair perguntando de acionista a acionista e qual que é o seu custo. É óbvio que no contexto de uma empresa limitada, que você tem 2 donos, aí você pode chegar e perguntar para ele, quanto você quer ganhar aí na empresa aí, ó? Quantos porcentagem você quer ganhar para enviar? Quer ganhar 18, quer ganhar 15, pronto, joga. Certo? Agora, num contexto de várias empresas, vários acionistas, não é bem assim. Aí você faz jus aos conceitos econômicos, conceitos estatísticos, para tentar mensurar o custo de capital próprio. Esse mesmo cálculo do custo de capital próprio pode ser uma ideia para você calcular o seu custo aí, ó. Você, pessoa física.
Você que está do outro lado aí. Você pode usar essa estimativa aqui do CAPM para calcular o seu custo, o custo da empresa. Aí quando eu falo custo de capital próprio do acionista, não, seu, pessoa física, você. Você para fazer investimento em qualquer outro ativo. Aí essencialmente, geralmente esse modelo aqui é aplicado mais no mercado de capitais, no mercado financeiro. Tá? Qual que é o custo de capital próprio de uma ação? Certo? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, a ideia é que quanto que eu quero ganhar numa ação? Qual que é o retorno justo de uma ação? Qual que é o custo, qual que é o retorno que você exige para investir numa ação? Você como acionista, você está comprando um pedaço da ação, né? Você está comprando a ação ordinária, está comprando um pedacinho da propriedade da empresa. Então você é acionista. Você inclusive tem direito a voto. Então você, para pegar o seu dinheiro e aplicar o seu recurso na empresa, que você nem sabe se vai dar lucro, se der, você quer ganhar quanto, né? Você nem sabe se vai dar lucro. Você tem uma estimativa de risco, porque aí é outra coisa. Se você começar a falar aqui, ó, dado o risco, qual que é o retorno? Não. Aí já complica tudo, porque, como eu já falei para vocês, né? Como calcular o risco, existe duas ciências para isso. Existe a atuária e existe a estatística. Então vai estudar a estatística, vai estudar a atuária, que é uma outra dimensão. Dado o risco, a gente tem algumas estimativas de como mensurar o risco, tá aqui, ó. Dado o risco, qual que é o retorno que você investe na empresa? Esse modelo aqui é bom aprender, viu, gente? Quem inventou isso aqui, cara, ganhou o Nobel de Economia, viu? Só para vocês terem uma base. Tão importante que é, beleza? Que é o William Sharp. Quem inventou aqui é o Sharp, viu? Sharp. Nobel de Economia. E antes dele foi o Markowitz. Markowitz fez a teoria de carteiras que deu origem ao CAPM. Beleza? Então ganhou o prêmio de economia também, Nobel de Economia. Então são tudo coisas importantes que estou falando aqui, coisa da alçada de vocês aí. Infelizmente, se vocês não têm a disciplina mercado de capitais, que ela na minha época era dada como optativa, vocês nem vão aprender isso aqui, viu? Vocês nem vão aprender isso aqui. Então aproveitam aí, gravam, estudam, vão atrás, procuram. Nosso colega Yuri, que já começou a estudar análise fundamentalista, sabe o que eu estou falando. Então, olha só. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu exijo ganhar nessa empresa? Eu exijo ganhar, no mínimo, uma taxa livre de risco. Faz sentido, né? Por que faz sentido? Ora, se eu posso pegar meu dinheirinho sem nenhuma preocupação, ganhar 5% no governo, 5%, não faz sentido eu nem começar a conversar se não for para ganhar mais. Não faz sentido eu começar a avaliar qualquer outro ativo que tenha maior risco do que o governo, por exemplo, para ganhar mais de 5%, para ganhar menos que 5%. Então, por isso que a gente tem aqui como parâmetro, né, como barreira, a taxa livre de risco. O RF aqui, né, o RF aqui é a taxa livre de risco. Certo? Não rola correr risco para ganhar o mesmo, é óbvio, né, Yuri? Então, não faz nem sentido eu começar a conversar se não for para ganhar mais que 5%, por exemplo. Mas eu exijo ganhar quanto a mais além da taxa livre de risco? Ora, eu tenho que ganhar uma compensação pelo risco. E qual que é essa compensação? Ora, aí vem outra questão. Dado que eu sou um investidor diversificado, o que é um investidor diversificado? Por isso que depende da teoria antes de Markowitz, teoria de carteiras, esse CAPM. Dado que sou um investidor diversificado, eu pego meu dinheiro e aplico ali, aqui, ali e tal, de forma que no bolo eu tenha uma redução do risco, né? Porque a diversificação é essa que é a lógica da diversificação, né? Você não pode colocar os seus ovos na mesma cesta, né? Você tem que dividir para diluir o risco. Se um está subindo, né, e o outro está caindo, na média você ganha alguma coisa. E você não está só subindo, tudo bem, seria bom, né? Ou você está só descendo, aí sim seria ruim, certo? Então, a teoria da diversificação, a teoria de carteiras, fala que se você é racional, se você sabe fazer conta, certo? Se você sabe fazer continha, você
põe um pouquinho dos seus neurônios para pensar, você deveria diversificar. Você deveria pegar seu dinheiro, investir em 10, 15 ativos diferentes. E aí, a partir desses ativos, você estaria reduzindo o risco. Tem um risco que você nunca conseguiria correr dele, que é o risco do mercado, que é o risco sistêmico, que é o risco que está aí no mercado e não tem como você fazer nada. O fato da inflação estar indo para um lado, taxa de juros estar indo para o outro, problemas políticos, não tem como a empresa correr disso. Ela está sempre exposta a esse risco. A grande questão é qual mais ou qual menos ela está exposta a esse risco. Certo? Com mais ou com menos. A medida do beta é para isso. Tá? A medida do beta, ela é justamente a mensuração, certo? Mensuração do risco do mercado. Deixa eu colocar isso aqui melhor, porque eu vou precisar mais espaço aqui em cima. Vou colocar melhor, tá? Beta, ele nada mais é do que... Beta nada mais é do que... Isso aqui chama beta, viu, gente? Aí eu vou colocar isso aqui mais lá em cima. Beta. E nada mais é do que a sensibilidade ao mercado, ao risco de mercado. Vou abreviar aqui. Ao mercado. O quão mais sensível é a oscilação do preço das ações ao mercado. E o RM, eu já até falei, mas não tinha nomeado, o RM é o retorno. Opa! Retorno do mercado. Ah, professor, coisa esquisita, retorno do mercado? Sim. Imagina que você pegaria seu dinheiro, aplicasse em todos os ativos que existem na economia, em média você ganharia isso. Não faz sentido você ganhar menos, porque você pode pegar seu dinheiro, dividir ele em várias partes e aplicar em um punhado de coisa. Então, se esse punhado de coisa te dá 10%, e a sua empresa tem o mesmo risco dessas coisas todas, então beleza, você ganha os 10%. Agora, se a sua empresa, se a empresa que você está investindo tem mais risco do que essa carteira composta de todos os ativos da economia, você deveria ganhar mais. Porque você pode pegar e investir o que tem tudo na economia. Em tese. Em termos práticos, o que acontece? Em termos práticos, não tem como você pegar seu dinheiro, investir um pouco em ouro, investir um pouco em câmbio, investir na empresa, no Banco do Brasil, investir na CSN, siderúrgica, investir no imóvel na cidade de São Paulo, imóvel na cidade de Rio de Janeiro, imóvel para construir e ter ganho de capital, imóvel para alugar. Em tese, não tem como você pegar e dividir todos os investimentos que existem na economia. Mas você poderia usar uma estimativa boa para isso. Por exemplo, pegando seu dinheiro e investindo no índice Bovespa, no índice BRX. Ora, o que é o índice BRX da Bolsa? O índice BRX da Bolsa simplesmente é um índice que comporta 100 maiores empresas da Bolsa. Essas 100 maiores empresas da Bolsa tem lá empresas do setor de siderurgia, do setor de energia elétrica, do setor de bens de consumo duráveis, do mercado de petróleo, do mercado financeiro. Em tese, você tem diversos setores da economia que obtém seu dinheiro de uma forma, muitas vezes, independente de outro setor, composto nessa índice de bolsa. Então, você poderia aplicar o seu dinheiro no Ibovespa, por exemplo. Você poderia aplicar seu dinheiro no BRX. Ora, se o BRX ganha 10%, não faz sentido você ganhar menos que 10% por investir numa ação que a sensibilidade dela é muito maior do que o mercado. Tá? Então, a ideia por trás do custo de capital próprio, a ideia para estimar o custo de oportunidade seu, do acionista, é essa. Você tenta calcular a partir do modelo matemático, nesse caso aqui, modelo matemático econômico, com a lógica econômica por trás, tá? Um retorno exigido justo.
justo. Dado tudo isso aqui, todas as hipóteses que vocês aventam para construir a teoria do consumidor, do produtor, tem aqui. Dado que o investidor é racional, dado que os ativos são indivisíveis, as informações são tempestivas, todo mundo tem acesso à informação de forma igualitária, certo? Então, assim, tem um punhado de hipóteses por trás aqui que são bem parecidas com a teoria do produtor e consumidor para a gente chegar nesses cálculos aqui, certo? Então, tem um punhado de coisa aqui por trás. Mas o modelo me fala o seguinte, ó, a taxa livre de risco, vamos supor aqui, ó, vamos fazer as continhas aqui, ó. A taxa livre de risco, se a gente considerar 120 anos do T-Bond, por exemplo, 5%, né? Então, a taxa livre de risco, vou colocar aqui, vermelho. A taxa livre de risco, vamos supor que seja 5%. 5%. Beleza? A taxa de retorno do mercado, se você pegar o SP500 dos 120 anos, 9%. 9, 10%. Beleza? Então, 5% aqui, né? 5% aqui. Beleza. Estou pensando que você está calculando, fazendo um cálculo com base do governo americano. Você poderia pensar e tirar para o contexto brasileiro. Certo? Por quê? Porque você usa informações do governo americano e traz para o Brasil, você tinha que colocar aqui também um risco Brasil, viu? Um risco Brasil. Beleza? Mas é óbvio que a gente poderia pensar isso aqui também no BRX, no Ibovespa. 5%. Aí você fala, isso aqui calcula através de regressão, viu? Aí você fala que o beta da empresa é 1,2. Se é 1, o risco da empresa é igual ao risco do mercado. Se é menos que 1, a empresa é menos arriscada que o mercado. A empresa com ação defensiva. Né? Se o beta é mais que 1, significa que ela é mais sensível, mais exposta ao mercado. Então, aqui é 1,2. Então, essa empresa aqui é mais arriscada que o mercado. Beleza? Então, a ideia é o seguinte. Dado que eu não quero ganhar menos que 5%. Dado que a empresa ela é mais arriscada que o mercado, 20% a mais arriscada que o mercado, e dado que eu vou receber 9% se eu investisse meu dinheiro divisível em todo o mercado, certo? Qual que seria o retorno exigido por investir nessa ação que tem um risco maior que o mercado? Ora, seria aqui 9 menos 5, 4, né? 4 vezes 1,2, 4,8. Mais 5%, 9,8. Aqui, ó. Merda. Caramba, gente. Depois tem que cortar isso do vídeo, né? Falei merda aqui. Eu vou acabar esquecendo. Vou editar esse de vídeo nem sonhando. 9,8% ao ano, vamos supor. Pronto. Para investir na empresa qualquer, dado que eu tenho estimativa do taxa livre de risco, se a gente vem aqui no Brasil, a taxa livre de risco talvez é maior que essa. É isso, né? 5%, vamos supor. Nos Estados Unidos que é menos, 3,5%, 2,5%, enfim. Pego o retorno das ações dos últimos 5 anos. Calculo o beta. O beta calcula a partir, viu, gente? Se alguém quiser. O beta calcula, se for preciso calcular. A covariância. Covariância do ativo X em relação ao mercado dividido pela variância do ativo X, viu? Se alguém quiser. Mas pode calcular por regressão também. Enfim, mas não vem ao caso que eu não vou falar para vocês calcularem, mas quem quiser, beta CAPM, digita no YouTube, enfim. Isso igual eu falei, né? O cara que ganhou o prêmio Nobel, isso é muito conhecido. Beleza? Então a ideia é essa. Então, simplesmente você vai usar um modelo econômico para tentar mensurar o seu custo de oportunidade. O custo de oportunidade do acionista. Aí você calculou 9,8. Tinha calculado a partir dos ativos da DRE da empresa, que o custo de capital é 8%, e você tem a empresa com 40% de capital próprio, capital de terceiros. Então é 0,4 que multiplica 8%, né? Mais 0,6 que é o restante que multiplica 9,8%, aí você tem um custo médio ponderado de capital. Certo? Então, essa que é a ideia de como estimar a taxa mínima de atividade. É óbvio que eu tentei passar de uma forma mais resumida, mais comprimida aqui para vocês, mas é essa. Em resumo, como que eu mensuro
taxa mínima de atratividade dentro de uma empresa. Você calcula o custo médio ponderado de capital. Como se calcula o custo médio ponderado de capital? O custo das duas principais fontes de financiamento da empresa, de terceiros. Você pode estimar nos balanços da empresa. Estou falando você que não está dentro da empresa, você quer estimar. Você olha para os balanços publicados da empresa, por exemplo. Você que está dentro da empresa, você vai lá e calcula qual que é o custo dos financiamentos, beleza? E vê lá que você tem 1 milhão de financiamentos. E o ativo total da empresa é 3 milhões. Então você tem 33,33% de financiamento, certo? E calculou que o custo lá é 10%. Então seu peso é 0,3333, o resto é financiado com capital próprio. Como você estima o custo de capital próprio? Você está lá dentro da empresa, você tem 2 sócios, você pergunta o cara qual que é o custo exigido dele lá, né? Qual que é o custo de oportunidade? Pergunta para ele. Agora, se é uma empresa, se é uma empresa aberta, existem milhares de acionistas, ou você é um analista de mercado e quer estimar o custo de capital próprio daquela empresa, você olha para os retornos das ações, você olha para o mercado, usa o modelo CAPM, esse aqui, né? O modelo de precificação de ativos de capital, essa aqui é a simplificação, Capital Asset Price Model, né, do inglês. Você olha para o CAPM, a partir do risco, taxa livre de risco, a partir do retorno de mercado, calcula o beta, aí você tem uma estimativa de capital próprio desse acionista. Joga na média ponderada das duas fontes de financiamento, esse valor que você estimou. Simples, né, pessoal? Até então o I para nós era dado, né? Até então o I para nós era dado, mas agora a ideia passa por isso aí, viu? A ideia de calcular o, o nosso I, a taxa mínima de atratividade, passa por aí. Beleza, pessoas? Então é isso que eu tinha que falar para vocês. Veja se até quarta-feira eu vou gravar um vídeo aí de uns 3, 4 exercícios, especificamente de cálculo de TIR, VPL e tal, e interpretação, né? Que aí a gente fecha essa parte de avaliação a partir da métrica do VPL e da TIR. Aí depois, na semana que vem, eu vou passar algumas questões que eu considero até mais importantes mesmo do que esse cálculo aí que a gente apresentou para vocês. Beleza?